Primeiro plano, eu vou trabalhar uma demanda que a gente tem hoje da educação, que é da inovação. Ou seja, eu acho que todos nós, educadores, estamos procurando inovação na educação. Por quê? Desinteresse por parte dos alunos, desinteresse por parte dos professores. Dentro dessa busca por inovação, nós temos a neurociência como um campo de pesquisa que pode fornecer para a gente muitos paradigmas para que a gente possa trabalhar dentro da educação. Então, a neurociência hoje, ela digamos assim, hoje ela consegue mapear o cérebro humano em atividade. Então, nós conseguimos hoje saber, através da neurociência, quais áreas cerebrais estão sendo ativadas com uma pessoa fazendo ação em tempo real. Então, isso abriu para vários campos, onde a neurociência respalda várias técnicas de se trabalhar com o cérebro. Então, vamos dizer, uma primeira técnica é a meditação. Então, hoje a neurociência põe a meditação como um dos fenômenos mais importantes para o cérebro humano. Um segundo ponto que a gente vai abordar é programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? É um estudo que, a princípio, era um estudo da área comportamental da psicologia, mas que hoje ganha muito respaldo da neurociência, que é o estudo dos hábitos, o estudo da forma de falar. É um estudo que demonstra que algumas pessoas têm uma predominância na fala visual, algumas têm predominância auditiva, algumas têm predominância sinestésica, que ela vai falar que quando nós espelhamos gestos, os nossos neurônios espelhos, quando nós estamos espelhando gestos, eles estão trabalhando, e são organizações de neurônios que já trabalham desde a nossa infância fazendo esse espelhamento. Então a programação neurolinguística hoje tem um respaldo muito grande, é uma ferramenta comportamental, mas que trabalha diretamente com o cérebro. Vamos falar sobre comunicação não violenta, que é um estudo do Marshall Rosenberg, um americano, que era mediador de conflitos, o quanto é importante para a área cerebral a comunicação não violenta. Ou como que quando eu me comunico com um aluno de forma violenta, eu libero certas substâncias químicas no cérebro, que elas são inapropriadas para o aprendizado, ou seja, elas não funcionam com essa função de fornecer aprendizado. E vamos falar de Martin Seligman, que hoje é o pai da psicologia positiva, e o quanto, na minha opinião, vou dar uma opinião ousada, é de achar que no futuro a educação vai ser psicologia positiva. Sabe? Porque parece ser um caminho de desenvolvimento humano, onde aí nós colocaríamos todo esse conteúdo que a gente tem de trabalho agregado a isso, mas tem uma outra ferramenta, uma outra forma de condução. A meditação já vem sendo colocada em prática em salas de aula no Brasil, no exterior, já em muitos países há um bom tempo, mas no Brasil nós já temos escolas já colhendo resultados, aonde que a meditação ela trabalha mais fortemente no cérebro, em foco e concentração, ou seja, tudo que a gente precisa dentro da área educacional. E com o mundo hoje moderno, cheio de estímulos, a gente vem aprendendo, acho que essa é a palavra bem certa, aprendendo a não ter foco. Porque não é que a gente não tenha foco, a gente tem foco nas coisas que não são importantes para a gente. É interessante porque às vezes nós falamos assim, olha, eu não tenho foco, eu fico o dia inteiro nas redes sociais. Vamos parar para pensar no que você disse. Você deveria dizer, eu não tenho foco naquilo que eu estou precisando fazer, e o meu foco está direcionado nas redes sociais. Porque nós não temos esse domínio da própria mente, domínio desse cérebro, por não acostumar o cérebro a seguir as nossas ordens. O que a meditação faz é justamente isso. Ela vai ensinar foco e concentração para o aluno, foco e concentração para o professor, para que ele tenha uma gestão emocional melhor em sala de aula, mais rapidez de raciocínio para o aluno, maior poder cognitivo que o foco e a concentração traz, maior gestão emocional. Então, uma ferramenta indispensável, eu diria hoje, para a educação. Dentro da programação neurolinguística, a minha provocação que eu digo é a seguinte, olha, um médico, ele conhece da biologia de um corpo humano. Um mecânico, ele conhece do carro. Um engenheiro, ele conhece sobre construir prédios. Um engenheiro civil sabe sobre construir prédios. E para pensar que nós, educadores, nós deveríamos conhecer sobre pessoas. E nós conhecemos sobre conteúdos técnicos científicos. Então, o que a programação neurolinguística é? É um conhecimento sobre pessoas.
É você saber que de repente o seu aluno, que ele está ali meio com a coluna arcada, ele não está desanimado não, ele está passando por algum problema dentro da sua aula. Talvez aquele aluno que só na sua aula vá mal, vai procurar, talvez ele se comunique de uma forma que você ainda não consegue detectá-lo, por não ter técnicas, experiências, estratégias. Não é uma culpa ao educador, nós não tivemos acesso a isso. Mas se eu tenho acesso a conhecer pessoas, eu consigo conduzir essa aula de uma forma muito diferenciada. Então, muito importante para a educação. Terceiro assunto seria comunicação não violenta. Isso para o mundo todo. Se eu tenho uma forma de me comunicar sem julgamento, numa forma de me comunicar onde eu sei explicar quais são os meus sentimentos, sei dar nome para os meus sentimentos, uma forma que eu sei elencar quais são as minhas necessidades e sei fazer um pedido para a pessoa, sem julgá-la, sem atacá-la, me posicionando. Eu acho que isso deveria estar na escola, dentro da educação, desde do princípio. Ou seja, deveríamos, como alguns países nós temos hoje no mundo, já ter uma educação baseada em comunicação não violenta, onde os professores fossem treinados, primeiro eles próprios, e depois toda essa educação fosse toda fomentada com uma educação, com uma comunicação não violenta. O quarto termo que nós falamos foi psicologia positiva, do Martin Seligman, que eu acredito que no futuro será a nossa educação. O Martin Seligman, ele fala, nós temos que focar em 5 áreas. E em inglês isso se chama PERMA, cada área tem uma letra, P-E-R-M-A, que é Positive Emotion, Engagement, Relationship, Meaning e Accomplishment. Então vamos falar em português, emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização. Então ele diz, nós devemos trabalhar as vidas das pessoas e as nossas dentro dessas 5 linhas. Então, por que ter pensamentos positivos? Bom, pensamentos negativos, pensamentos onde eu me vejo em posições desconfortáveis, fazem uma liberação química que eu tenho difícil acesso à criatividade, difícil acesso ao bom humor, sempre quando eu cultivo esses pensamentos. Isso é fácil da gente testar, basta eu entrar em contato com um pensamento negativo, eu percebo isso. Então o que ele diz? Emoções positivas, cultive emoções positivas. Se engaje em algo. Ele vai falar até do efeito flow, que é quando você está tão conectado a algo, que às vezes você passa o dia, você não sente fome, você não sente frio, você não perde a hora, porque você está engajado. Então, um trabalho social é uma forma de engajamento, um trabalho que eu quero desempenhar na vida profissional é uma forma de engajamento, ou seja, ele diz, esteja engajado. O que você quer da sua vida? O que você quer para o seu futuro? Se você não tem um plano, você está à deriva. Se você tem um plano, você está engajado. Então, você está num caminho de autorrealização. Depois vem para relacionamentos, ou seja, ele diz, se você cultiva relacionamentos tóxicos, a sua vida vai ser tóxica. Então, como eu consigo analisar os meus relacionamentos? Como, digamos, dentro da área da educação, a gente pode dar um olhar para o relacionamento. O que é um relacionamento sadio entre 2 amigos? O que é um relacionamento sadio entre professor e aluno? O que é um relacionamento tóxico? Será que quando a professora vai lá e fala assim, ó, quem não estudar aqui eu vou dar nota baixa, será que essa ameaça não é uma relação tóxica? Do tipo, eu faço algo, você responde por medo, então ele pede, faça uma análise nisso. Depois, análise no significado. Qual é o significado que tem as coisas para mim? Por que eu preciso ensinar significado para as crianças? Para que elas tenham horizontes. Eu vou em direção aos meus significados. Se eu não tenho significado, um dia, hoje, um dia amanhã, vivendo à deriva, verdadeiramente à deriva. Se hoje você teve sorte, você está sorrindo. Se você teve azar, você está triste. Você fica nos altos e baixos. E a última parte dele, quando ele fala sobre realizações. Ele fala, o ser humano precisa entender que ele realiza coisas. Então deveria se ter cultos, rituais para realizações, como temos na educação. Quando ele termina lá o ensino fundamental, quando ele vai para o ensino médio, tem algumas escolas que fazem um tipo de formatura. Para tudo. Se eu realizo uma tarefa, aquilo tem que ser contemplado. Então ele fala, nós temos que trazer, porque às vezes nós encontramos pessoas tristes que realizaram mais que o dobro do que as pessoas na vida, e por não conseguirem olhar suas próprias realizações, se mantêm tristes.
primeiro passo é eu entender que eu necessito de mudanças comportamentais em mim, que são regidas pelo meu cérebro. Por quê? Porque não parece satisfatório hoje a nossa condição, professor e aluno. Então parece ser uma demanda. Nós não estamos comemorando que está todo mundo feliz. Eu acho que é uma outra demanda. Então a primeira coisa é ir realmente na internet, na web, e começar a fazer uma primeira pesquisa, uma primeira leitura sobre isso. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou para a internet, eu vou primeiro comprar um livro, só que ela demora uma semana para conseguir ter acesso para comprar o livro, aí já desanimou pelo meio do caminho e perdeu de começar aquela pesquisa. Então eu digo o seguinte, você consegue comprar um livro daqui a um mês, passa um mês pesquisando na internet todo dia. Ah, tem sites lá que falam bobagens? Tem, mas tem muitos que falam coisas legais, então você vai começar a obter essa informação. Agora, não, professor, eu já consigo amanhã começar a pesquisar isso. Eu vou deixar aqui algumas dicas boas para vocês. Meditação. Eu tenho um livro que se chama Cérebro e Meditação, em português. Eu tenho um livro que se chama A Ciência da Meditação. E eu tenho um livro que se chama Medicina e Meditação. 3 livros disponíveis em português. Um deles do Daniel Goleman, um deles do Mathieu Ricard, que é um monge neurocientista, e um deles do Roberto Cardoso, que é um professor da Unifesp, da Paulista de Medicina. Quando a gente for falar de programação neurolinguística, tem um livro muito legal que se chama Manual de Programação Neurolinguística, e tem um site que se chama Golfinho, golfinho.com.br. Site muito legal, mas com muitas informações sobre programação neurolinguística. Dá para se fartar ali meses de tanta informação. Para a gente falar de comunicação não violenta, existe um livro do Marshall Rosenberg, um livrinho de capa vermelha, que se chama Comunicação Não Violenta. Agora, para quem quiser já rapidamente saber sobre esse assunto, tem um vídeo no YouTube, em 2 partes de 45 minutos, onde o próprio Rosenberg está ali, com uma plateia de educadores e de terapeutas respondendo dúvidas. Eu acho muito mais rico até do que o próprio livro. Tem esse documentário, é só digitar Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta. E para a psicologia positiva do Martin Seligman, eu recomendo o livro Florescer. É um livro do próprio Martin Seligman, que se você entrar em contato com esse livro, ali está o cerne da psicologia positiva.